Realmente estamos no final dos tempos. Jesus está voltando e você está dormindo espiritualmente. Então os homens têm vivido neste mundo em sua insensatez, imprudência e ignorância, não querendo aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em suas vidas. Então o mundo está um caos e você ainda está dormindo espiritualmente. Então está acontecendo coisas, irá acontecer coisas piores neste mundo. Então as profecias proferidas pelos profetas já aconteceram, está acontecendo e há de acontecer. Então o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 5 em diante, Jesus diz assim, Mateus 24, 5 em diante, Jesus diz assim, olha só. Porque muitos viram em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Até que amém, glória a Deus. Olha só, essa profecia dita por Jesus Cristo foi proferida por ele há mais de 2000 anos atrás. E olha como é que o mundo está. A maldade do homem, a ruindade do homem, a perversidade do homem. Então você não quer acreditar que de fato essas coisas estão acontecendo. Mas sim, está acontecendo. Guerra, sempre houve guerra. A primeira guerra aconteceu lá, no reino de Deus. Um querubim ungido, que alguns dizem que seu nome é Lúcifer. A primeira guerra foi lá, porque lá ele se rebelou contra Deus. Pelo seu orgulho, ele quis usurpar o lugar de Deus. Então a primeira guerra aconteceu lá, no reino espiritual. Então Miguel, o arcanjo de Deus, e seus anjos contra Lúcifer, querubim ungido, mas os anjos que ele conseguiu persuadir a se rebelarem contra Deus, entraram em conflito, em guerra, e eles não prevaleceram, eles perderam, e eles foram precipitados de lá para cá. Ele caiu por causa do orgulho. E a guerra não é mais lá, mas sim aqui. Ele trouxe a guerra para cá. Então a guerra é entre nós, homens, pessoas, almas, e o diabo, Satanás, é a sua legião de demônios. Mas Jesus diz para nós que é necessário. Então o diabo, Satanás, ele implanta, ele influencia, ele persuade aos homens para que um entre em conflito contra o outro. Então a guerra, peste, fome, a maldade, ele está por trás. Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim, olha só, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele é um espírito. Como é que ele pode roubar, matar e destruir? Para realizar, para colocar em prática a sua estratégia, cilada, armadilha e obras malignas contra os homens, ele influencia
ele manipula, ele domina, ele controla, ele persuade aos homens a entrar em guerra. Pelo orgulho, então ele planta o orgulho no coração dos homens. Por isso que tem nações que estão em guerra, porque ele está por trás. Ele fala na mente, na alma dos homens, para que eles não venham ser humildes e sejam orgulhosos. Então ele está por trás da guerra. Então guerra sempre houve. Mas o destino final e eterno do diabo Satanás já está decretado por Deus, nosso Senhor. O destino dele é ir para um lago de fogo. E ali ele irá ficar pelos séculos dos séculos, sofrendo. Porque ele matou muita gente, ele trouxe pecado ao mundo, ele trouxe a morte, ele separou os homens de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande para conosco, que o Filho dele, a saber, Jesus Cristo, se fez carne, homem, e habitou entre nós. Então, naquela cruz, Jesus recebeu em si todos os nossos pecados. Então, a nossa culpa diante de Deus, devido aos nossos pecados, caiu sobre Jesus. Deus Pai imputou no Filho toda a nossa sujeira, a nossa maldade, os nossos pecados, transgressões, iniquidades. Mas é necessário que Jesus tenha morrido, porque se Jesus não morresse naquela cruz, você e todos os homens, nós estaríamos agora no inferno, no Hades, no tormento eterno. Porque no lugar de pecadores que se rebelaram contra Deus, é ir para lá, segundo a justiça de Deus Pai. Mas sabe o que aconteceu naquela cruz? Naquela cruz, Jesus desfez, despedaçou, quebrou, aniquilou as obras do diabo Satanás. Então, em Jesus, você é mais do que vencedor. Você pode ter vida eterna para somente os que amam. Então, as guerras estão aí. O estado do Rio de Janeiro. Olha como é que está o estado do Rio de Janeiro. Estão caos, policiais estão morrendo, traficantes, civis, inocentes, tem guerra. Mas não se assuste, você cristão. É necessário que tudo isso aconteça. O diabo está aí, ele está se revelando. Todos nós o conhecemos. Sabemos que ele é o culpado de tudo. Mas você é noite de você despertar do seu sono espiritual. Acorde para Deus. Acorde para Deus, desperte, Jesus está voltando. Como você está diante de Deus? Tem guerra sim, tem terremotos, pestes, doenças. Mas o que morre é o corpo. E a sua alma? Qual será o destino final eterno para ela? Lá ou lá, se ela mora para isso com Deus por mediante ao Senhor Jesus, ou ele irá para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Por quê? A carta aos Hebreus 9:27 diz: e como aos homens se está ordenado morrerem uma vez. Só se morre uma vez. Vindo depois disso o juízo de Deus. Morreu e acabou o fim de jogo que me ouve. Todo destino final eterno para somente os que amam. É lá ou lá. Então faça essa escolha. Hoje você aceite Jesus como seu único suficiência da sua vida. Amém? Você desviado ou desviada do caminho do Senhor Jesus, volte hoje, ainda há tempo. As pessoas que morreram sem Jesus, os traficantes, os assassinos, estupradores, onde eles estão agora? Os que morreram. Se morreram com Jesus,
na glória. Sem Jesus, estão no inferno. Então você está vivo, a chance para eles não tem mais chance, não tem misericórdia, graça e amor para com suas vidas. Mas para você ainda há em Jesus. Então mude de vida hoje, se arrependa, sofra metanoia. Arrependimento no grego, que significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de vida, de conduta, de atos, de feitos, de obras e de caminhos. Então você hoje se arrependa do seu adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mentira, fofoca, falsidade, traição, orgulho, seitas, religiões, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria. Se arrependa hoje, ainda há tempo. Então você, por sua livre e espontânea vontade, está dormindo diante de Deus. Desperta, tu que dormes. Desperta. Então os homens estão vivendo em sua ignorância. Você deve ter uma coisa e somente entenda uma coisa, porque se você morrer, acabou. Não tem mais chance. Acabou a esperança. Misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai em seu Filho, a saber, Jesus Cristo. Não tem. Mas enquanto você ainda está vivo, tem. Jesus, Ele tem para você. Mas você não quer. Você prefere viver em sua ignorância, não querendo conhecer. Saia hoje. Venha para a palavra de Deus. Se arrependa hoje. Peça perdão hoje. Mude de vida hoje. Então, a maldade está crescendo. Olha só o Covid-19, que dizimou milhares de pessoas pelo mundo afora. Os homens não acordaram ainda. Você não entende que é um sinal do fim do tempo? Final do fim dos tempos. Ele falou pestes. A Covid-19 foi uma peste. Ela dizimou, ela matou milhares de pessoas. Você ainda está dormindo, acorde para Deus. Desperte do seu sono espiritual. Mas tudo isso terá um fim. Quando o Evangelho, a palavra de Deus, quando ela for anunciada, pregada para todas as pessoas, se acabará tudo. Então, Mateus 24, capítulo 14, Jesus diz assim, olha só. Mateus 24, 14, olha só. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então haverá o fim. Amém? Glória a Deus. Então ninguém vai para o inferno às cegas, às escuras, em sua ignorância. Não. Todos irão escutar o evangelho em um determinado tempo em suas vidas. Então acorde, a palavra evangelho no grego é evangelho, significa boas novas, boa notícia, boa mensagem. O evangelho está em Jesus, ou seja, a sua palavra, pois Jesus é o verbo, é a palavra, a salvação de Deus, a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai. É o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele estava lá, a glória, e desceu a misericórdia, é uma corda. Então é uma corda, agarre Jesus. Segure na mão de Jesus para que você suba para a glória. Porque o Evangelho, segundo João,
capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim, é por Jesus. Não é papa, padre, pastor, pregador, profeta, sua mãe, seu pai. Não é a sua religião, a sua seita, as suas obras, a sua riqueza. Não. Nada que nós façamos neste mundo nos dará a certeza e a garantia da salvação para nós somente buscar somente Jesus Cristo. Ele é Senhor e Salvador. Então, o próprio nome do Senhor Jesus, em hebraico, é a salvação de Deus. Yeshua é a junção de dois termos hebraicos, Yah e Yasha. Yah é a forma abreviada do nome Yahvé, que é Deus. Yasha é o verbo salvação. Então, esse nome Yeshua, em hebraico, significa a salvação de Deus, o Salvador de Deus. Então, Jesus é o Salvador de Deus para conosco. É o Messias, o Mashiach, o Cristo, o ungido. Ele tem a salvação para conosco. Porque também a primeira carta de Paulo, apóstolo, a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, amém? Glória a Deus. Quem te leva ao Pai não é Maria, não são santos, não são as suas obras, a sua religião, a sua seita, a sua riqueza, a sua sabedoria. Quem te leva ao Pai, essa ponte que te liga ao Pai, essa conexão entre você e o Pai, é o Filho, Jesus Cristo. Então ele veio a esse mundo para nos salvar, para nos dar uma segunda chance, o perdão de Deus Pai, a libertação de Deus Pai, a salvação de Deus Pai para conosco, que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a palavra salvação no grego é soteria. E ela representa 4 coisas na vida do cristão, da pessoa que se arrepende de seus pecados. Significa livramento, preservação, segurança e salvação. Então em Jesus você está seguro, tem livramentos, está preservado do mal e está salvo do pecado, da morte, do inferno, até do Hades. Então venha para Jesus, é somente Jesus. Não escute homens, pecadores, o diabo, Satanás, ele influencia homens, persuade homens a crer e a acreditar em uma falsa doutrina, ensino, em uma religião, é uma seita que não é de Deus. Então Deus não precisa de você, de mim. Deus não precisa dos homens para nada. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós somos criaturas. Nós viemos a este mundo com um propósito ao qual Deus estabeleceu para que nós venhamos a fazer, ou seja, glorificar, exaltar, aplaudir, elogiar, adorar o teu santo nome, ou seja, o nome de Jesus, o seu Filho. Amém? Mas, infelizmente, os homens ainda estão presos, escravos do diabo Satanás. Então, os homens estão cegos espiritualmente, os homens estão leigos. Os homens estão na ignorância, que não conhecem nada de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Os homens acreditam em tudo, menos em Deus.
Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, agora, capítulo 4, versículo 1, olha só o que diz. Mas o Espírito, aqui está com A em maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está com em minúsculo espírito, é demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Glória a Deus. Então o diabo Satanás está no mundo. Não se engane você. O diabo não está no inferno. Não. Ele está aqui. Ele engana você. E a arma dele, a estratégia, a cilada, a armadilha para que ele venha destruir você é a palavra. Satanás conhece a palavra de Deus, mas ele distorce a palavra de Deus. Ele confunde os homens para que os homens não venham a entender a palavra de Deus. Então nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós, porque o Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente, nos dá sabedoria, conhecimento e discernimento para que nós venhamos a compreender e aplicar a palavra de Deus para nós, para com o nosso próximo. Amém? Então o diabo Satanás endurece somente dos homens. Como? Pelo pecado. Porque o pecado é o erro. A palavra pecado no grego é hamartia. Então pecado significa errar o alvo. Está errado. Errar a marca. Em outras palavras, a pessoa que está na prática do pecado tem feito coisas erradas em sua vida. Tem seguido caminhos errados, que não é o de Deus, do diabo Satanás. Por exemplo, tem um semáforo. O semáforo fica nas avenidas, nas ruas. Ele tem o objetivo, o propósito de apaziguar o trânsito para que tudo flua em paz, em segurança. Ele controla as vias, ele mantém você a salvo. Os motoristas, ônibus, carros, motos e pedestres, ele preserva todos com aquelas cores, vermelho, amarelo e verde. Vermelho, pare, não prossiga. Se você prosseguir, irá morrer, irá causar algum acidente. Amarelo, atenção, pode ou não pode? Cuidado, atenção, preste atenção, cuidado. Pense antes de fazer, de seguir, de prosseguir. Verde, seguir em frente, tranquilo, pode ir em paz, vai em segurança, pode sim. Então assim é a palavra de Deus para conosco. Tem coisas que os homens podem fazer, e tem coisas que os homens não podem fazer, porque Deus é Pai. E o Pai que ama, Ele cuida, Ele zela pelos seus filhos. Assim é Deus para conosco. Então, se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida, você estará em segurança no caminho de Deus. Nada de mal não irá acontecer com você, a não ser que Deus permita. Amém? Não, o pecado endurece a mente. Então, por exemplo, o adultério, a pessoa que está em adultério, por exemplo, tem uma relação sexual extraconjugal, fora do casamento, fora da vontade de Deus, fora da permissão de Deus, ela está somente cauterizando, ou seja, não entra conhecimento, porque a vontade dela tem dominado ela.
Então, o único meio, o único jeito para que você venha ser liberto do diabo Satanás, da escravidão do pecado, a qual você está preso em sua vida, é a palavra de Deus. E aceitar, e aplicar a palavra de Deus continuamente em sua vida. Amém? Então, cuidado você, demônios, espíritos malignos e perversos, eles doutrinam homens, eles trazem heresia, uma distorção, uma falsificação, uma adulteração da palavra de Deus para a sua vida. Então, examine a palavra de Deus. Não crê em tudo. Não importa se é criança pregando, se é adolescente pregando, se é jovem pregando, se é um ancião, se é um homem ou mulher. Cuidado, examine as escrituras. Os homens têm sido enganados porque os homens têm olhado para a aparência. É uma criança. Então, tudo que uma criança fala é de Deus. Não. O adolescente, olha só o que ele fala, é de Deus. Não. Olha para aquela mulher, ela fala bonita, ela fala coisa boa, é de Deus. Não. Olha para aquele homem, prega muito bem, fala bem, coisa boa, mas não é de Deus. Então você saia da sua ignorância e venha para o conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, o mundo está um caos. O mundo está indo de mal a pior. Então as guerras estão aí, terremotos no Japão, aquela nação no Japão. Olha só, o terremoto tem se espalhado por todo o mundo. A chuva, quando chove, causa destruição, acidentes, tragédias. Pessoas morrem devido àquela chuva que vem. Olha o sol. O sol está cada dia o sol está cada dia mais quente. As temperaturas estão aumentando, crescendo, causando doenças, câncer. Olha a maldade do homem. O homem tem sido mal. Pai estuprando filha. Filha matando pai. Drogas, traficantes, maldade, feminicídio. Homens matando as suas mulheres, namoradas, companheiras. Por coisa tola, coisa inútil, coisa fútil. Estão matando. Suicídio tem crescido, aumentado, está se espalhando. A depressão, os homens estão depressivos. Os homens estão vivendo neste mundo à base de antidepressivo. Estão na bebida alcoólica, precisam de usar drogas para ter uma alegria momentânea que irá passar que dura apenas um momento em suas vidas. Então não é brincadeira, Deus está alertando você, exortando você, porque Ele te ama. Deus não quer que você vá para o inferno, para o rato, para o tormento eterno. Então hoje desperte. Então o dinheiro, mamon, tem matado pessoas, tem causado discussões, discórdias, contendas, brigas, assassinatos e suicídios. Teve uma mulher que jogava naquele jogo do tigrinho. Ela cometeu suicídio porque ela pediu dinheiro emprestado aos agiotas, que ela se matou. Então as pessoas estão se matando por dinheiro e riquezas. Então os homens estão perdidos em suas vidas. Os homens não sabem que caminho devem tomar em suas vidas.
Mas eu digo para vocês, só existe um caminho, um Senhor, um Deus e um Salvador para a sua vida, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Então você hoje desperte para Jesus, ainda há tempo. Então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14 em diante, diz assim: Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Olha só, remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Olha para o Rio de Janeiro. Aquele estado do Rio de Janeiro está um caos. Policiais estão morrendo, traficantes, civis, inocentes. A guerra está crescendo. Acorde você. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus quer que você acorde hoje, desperte hoje. O mundo está um caos, o mundo está em guerra, o mundo está doente, os homens estão chorando, as mulheres estão chorando, os homens não têm alegria, felicidade, sossego e paz. Para com as suas vidas, porque o diabo Satanás está aqui. Não se engane você, o diabo está aqui. Porque a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está aqui. Então desperta você. Não se assuste, porque tudo que está acontecendo no mundo é mistério, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas um dia terá fim. Depois que o Evangelho, a palavra de Deus, for pregada para todo mundo, para todas as pessoas deste mundo, terá o fim. Então, esteja preparado para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ou para a sua morte física. Então esteja preparado, porque os dias são maus. Então os sinais do fim dos tempos estão aí. Então olhe para o jornal. Então acorde e desperte você. Sai desse sono espiritual e venha para Jesus. Ainda há tempo para você. Se prepare, porque Jesus está voltando. Esteja firme em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.